Olá pessoal! Vocês viram nas aulas passadas que as orações subordinadas são aquelas em que existe uma dependência sintática com relação à oração principal. Elas podem ser de três tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais. As substantivas são aquelas que desempenham a função de um substantivo na oração. Elas podem ser de 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, completiva nominal e predicativa. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que desempenham a função de um adjetivo na oração, ou seja, de uma adjunta de nominal, e elas podem ser explicativas ou restritivas. Essas duas categorias nós já vimos nas aulas anteriores, então é só você acessar o material na plataforma Moodle para fazer uma revisão. Hoje nós vamos discutir as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que desempenham a função de um advérbio dentro da oração. Como vocês sabem, os advérbios são aquelas palavras que exprimem valores circunstanciais. Essa circunstância pode ser uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, etc. E os advérbios na oração desempenham a função de adjuntos adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, portanto, desempenham também essa função de uma adjunta adverbial. Nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais: as causais, as comparativas, as concessivas, as condicionais, as conformativas, as consecutivas, as finais, as temporais e as proporcionais. Cada categoria dessa corresponde a uma circunstância adverbial. Ao longo dessa aula, nós vamos ver cada uma das categorias, ver alguns exemplos para entender melhor qual que é a diferença de uma para outra e depois nós vamos praticar um pouco usando os exercícios da plataforma Moodle. Tenham uma ótima aula! Olá! Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Lili. Nesse episódio, iremos conversar um pouco sobre a Páscoa. O conteúdo que ouviremos a seguir é um trecho do programa Escola Brasil, do Ministério da Educação. Você pode encontrar o áudio completo no site dominiopublico.gov.br. A partir de agora, está entrando no ar... Escola Brasil! O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente! Escola Brasil! Oi pessoal, tá começando mais um Escola Brasil! Um programa que vai fazer você pensar sobre a morte e a vida. Sim, porque nesta sexta-feira, 6 de abril, celebra-se a Paixão de Cristo. É Sexta-feira Santa. Jesus morre para renascer na Páscoa, que é comemorada no domingo com a distribuição de ovos de Páscoa. Muita gente pergunta, por que ovo de coelho se coelho não põe ovo? Então vamos ouvir o que o padre Marcelo Rossi falou para nós sobre o significado do ovo e da Páscoa. É que são símbolos na cultura oriental. Ovo significa vida. E o coelho se multiplica muito rápido. Então foi um símbolo que depois se tornou comercial, é lógico, né? Ovo de Páscoa. Mas Páscoa é passagem da morte para a vida. E serve para tudo, hein? Da depressão para a alegria, do rancor para o perdão, né? Que ela possa não somente acontecer nesse dia que celebramos, mas todo dia. É como o padre Marcelo falou, a passagem da morte para a vida acontece como todas as coisas que transformamos. Morre a tristeza, nasce a alegria. Então que nós possamos transformar, renovar as nossas vidas, passando a ser melhores a cada dia. Melhores pais, mães, vizinhos, vizinhas, amigos, amigas. Melhores alunos e alunas, professores, professoras, a começar pela sala de aula. Bem, alguns costumes da Páscoa nasceram entre os povos pagãos na Europa. Nessa época, eles celebravam a chegada da primavera, que era considerada um período de renascimento e fertilidade, e usavam imagens de coelhos e ovos coloridos como símbolos, como nós usamos hoje. Para os judeus, a data comemora a saída desse povo do Egito, quando eles deixaram de ser escravos e foram em busca da terra prometida. É a passagem da escravidão para a liberdade, que também tem um significado de renascimento, de transformação. Escola Brasil! O caminho da educação passa por aqui. Vem
Escola Brasil. Como vocês viram, o programa nos ajudou a entender melhor o que é a Páscoa, suas origens e símbolos. Agora, utilizaremos algumas frases extraídas do podcast para estudar um pouco de gramática. Fique atento e bons estudos! Atenção para essa dica importante. As orações subordinadas são introduzidas por conjunções subordinativas. Uma dica para distinguir a oração principal da subordinada é encontrar essa conjunção. Faça o download da lista com as conjunções subordinativas na descrição do vídeo. Observem este primeiro exemplo. Ainda que seja um feriado cristão, alguns costumes da Páscoa nasceram entre os povos pagãos. Nós temos uma oração principal, alguns costumes da Páscoa nasceram entre os povos pagãos, e uma oração subordinada, ainda que seja um feriado cristão. A oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa concessiva ainda que, e estabelece uma circunstância adverbial de concessão, ou seja, de contraste. É, portanto, uma oração subordinada adverbial concessiva. A oração subordinada adverbial concessiva é aquela que estabelece uma relação de concessão, permissão, ou seja, contraste. E essas orações são introduzidas por conjunções concessivas. Agora observem esse segundo exemplo. Eles celebravam a chegada da primavera, já que era um período de renascimento e fertilidade. Nós temos uma oração principal, eles celebravam a chegada da primavera, e uma oração subordinada, já que era um período de renascimento e fertilidade. A oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa causal já que, e estabelece uma circunstância adverbial de causa, ou seja, o motivo por que a primavera era celebrada. É, portanto, uma oração subordinada adverbial causal. A oração subordinada adverbial causal é aquela que estabelece uma relação de causa, ou seja, o motivo por que alguma coisa acontece. Ela é introduzida por uma conjunção causal. Agora, observem esse terceiro exemplo. Eles usavam imagens de coelhos e de ovos coloridos, como nós usamos hoje. Nós temos uma oração principal. Eles usavam imagens de coelhos e de ovos coloridos. E uma oração subordinada, como nós usamos hoje. A oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa comparativa como e estabelece uma circunstância adverbial de comparação com o acontecimento da oração principal. É, portanto, uma oração subordinada adverbial comparativa. A oração subordinada adverbial comparativa é aquela que estabelece uma relação de comparação com a oração principal e é introduzida por conjunções comparativas. Agora, observe o seguinte período composto. À medida que ficava mais conhecido, o ovo de Páscoa tornava-se mais comercial. Este quarto exemplo é semelhante ao anterior, pois também existe uma comparação. Mas nesse caso, o fato ocorrido na oração subordinada acontece de modo proporcional àquele ocorrido na oração principal. Assim, temos a oração principal. O ovo de Páscoa tornava-se mais comercial. E a oração subordinada, à medida que ficava mais conhecido. A oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa proporcional à medida que, e estabelece uma circunstância adverbial de proporcionalidade com relação à oração principal. Dizemos, nesse caso, que esta é uma oração subordinada adverbial proporcional. A oração subordinada adverbial proporcional é aquela em que existe uma relação de proporcionalidade com a oração principal. Ela é introduzida por uma conjunção proporcional.
Para continuar a nossa aula, vamos ler o seguinte exemplo. As imagens de ovos coloridos eram muito populares, de modo que as usamos até hoje. Nesse quinto exemplo, temos um período composto formado pela oração principal: as imagens de ovos coloridos eram muito populares. E a oração subordinada, de modo que as usamos até hoje. Observe que a oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa consecutiva de modo que, apresentando uma consequência da popularidade dos ovos coloridos. Dizemos, então, que essa é uma oração subordinada adverbial consecutiva. A oração subordinada adverbial consecutiva é aquela que apresenta consequência de algo apresentado na oração principal, e ela é introduzida por uma conjunção subordinativa consecutiva. Agora, vamos ao nosso sexto exemplo. A Páscoa simboliza passagem, conforme nos disse o Padre Marcelo. Nesse caso, temos a oração principal, a Páscoa simboliza passagem, e uma oração subordinada, conforme nos disse o Padre Marcelo. A oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa conformativa conforme e estabelece uma circunstância adverbial de conformidade, ou seja, de concordância com algo que já foi dito na oração principal. Temos, nesse caso, uma oração subordinada adverbial conformativa. A oração subordinada adverbial conformativa é aquela que estabelece uma relação de conformidade com algo que foi dito na oração principal e é introduzida por uma conjunção conformativa. Observe o próximo exemplo. Desde que sejamos melhores a cada dia, poderemos transformar as nossas vidas. Nesse sétimo caso, temos a oração principal: poderemos transformar as nossas vidas, e uma oração subordinada: desde que sejamos melhores a cada dia. A oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa condicional desde que e estabelece uma circunstância adverbial de condicionalidade, ou seja, uma condição para que ocorra o fato da oração principal. Temos, nesse caso, uma oração subordinada adverbial condicional. A oração subordinada adverbial condicional é aquela que apresenta uma condição para que algo ocorra, introduzida por conjunções condicionais. Agora, vamos ao nosso oitavo e penúltimo exemplo. Jesus morre para que possa renascer na Páscoa. Nesse caso, temos a oração principal: Jesus morre, e uma oração subordinada para que possa renascer na Páscoa. A oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa final para que e estabelece uma circunstância adverbial de finalidade, ou seja, o motivo pelo qual Jesus morreu, que é o renascimento, a ressurreição. Temos, nesse caso, uma oração subordinada adverbial final. A oração subordinada adverbial final é aquela que apresenta um objetivo ou finalidade e é introduzida por uma conjunção final. Agora vamos ao nosso último exemplo. Morre a tristeza quando nasce a alegria. Nesse nono caso, temos a oração principal: morre a tristeza, e uma oração subordinada: quando nasce a alegria. A oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa temporal quando e estabelece uma circunstância adverbial de tempo. Temos, nesse caso, uma oração subordinada adverbial temporal. A oração subordinada adverbial temporal é aquela que apresenta uma relação de tempo e é introduzida por uma conjunção temporal. Na aula de hoje, você viu que as orações subordinadas adverbiais são aquelas que desempenham a função de um adjunto adverbial, ou seja, de um advérbio.
Essas orações se classificam em 9 tipos, de acordo com a circunstância adverbial que estabelecem: concessiva, causal, comparativa, proporcional, consecutiva, conformativa, condicional, final e temporal. É importante lembrar que as orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções subordinativas. Para ter acesso ao resumo dessa aula e à lista com as conjunções, baixe o arquivo em PDF disponível na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de fazer os exercícios da plataforma Moodle. Hoje a Lili não está aqui comigo, mas em breve ela está de volta. Um grande abraço e até mais!